Queridos irmãos, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus vos alcance. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. Colossenses 1, do verso 9 ao verso 12. Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado, nós, pela graça de Deus, estamos lançando mais 2 livros que chegaram Um chegou essa semana que passou e o outro chegou já há alguns dias, há umas 2 semanas, que são esses aqui. Vou aproveitar para lançar aqui online, tá? Panorama do Novo Testamento, que é um livro voltado para a escola bíblica, um livro de estudos bíblicos. Ele tem 102 ou 103 páginas, 103, sendo 12 capítulos, 12 lições. É ideal para a escola bíblica, para grupos familiares, até para leitura individual mesmo, tá? Então, custa R$20. O segundo é esse aqui, Interpretação Bíblica, que chegou essa semana, tem 2 dias, do mesmo estilo. São 91 páginas, é um pouquinho menor, mas 12 capítulos, e cada um deles custa R$20, e se alguma igreja quiser adotar, comprar a partir de 10 exemplares, a unidade sai a R$15. É isso. Bem, então vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Diz o seguinte, o texto sagrado: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém. Vamos orar uma vez. Pai bendito, louvamos o teu nome por causa da tua palavra que nos anima, que nos fortalece. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça nessa noite mais uma vez. A nós que estamos aqui no templo, aos irmãos que estão assistindo esta transmissão. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a palavra, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, essa carta de Paulo, endereçada aos Colossenses, trata sobre a plenitude da vida cristã. E esse foi o tema do sermão anterior, que eu preguei nos 8 primeiros versículos, a plenitude da vida cristã. O que a gente precisa, quem nós somos e o que nós temos em Cristo. E aqui no versículo 9, nesse novo parágrafo, há um conectivo, portanto, ou seja, que está relacionado à plenitude da vida cristã, de quem nós somos e do que nós temos em Cristo. E nesses poucos versículos, nesses 4 versículos, nós lemos sobre a oração de Paulo. Paulo disse que estava orando pelos irmãos lá na cidade de Colossos. E aqui nós temos 3 exemplos de oração também para nós. Eu quero meditar com os irmãos hoje sobre o tema a plenitude da oração cristã. A plenitude da oração cristã. Em primeiro lugar, nós percebemos no versículo 9 que Paulo faz uma oração pela plenitude cristã. Acompanhe comigo no verso 9, quando ele diz: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, ou seja, de que aqueles irmãos estavam aprendendo a palavra de Deus com Epáfras, estavam crescendo em amor, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir
que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A oração pela plenitude cristã, a oração para que nós sejamos cheios, plenos em Cristo, envolve pelo menos 2 elementos. O primeiro deles é o conhecimento da vontade de Deus. Paulo alegou isso. Ele estava orando para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nossa, irmãos, que oração poderosa, que oração profunda. Paulo não orou para que os irmãos soubessem a vontade de Deus. Não foi apenas isso. Não foi para que eles soubessem a vontade de Deus sobre muitas coisas, sobre muitas questões, mas para que eles fossem plenos, cheios do conhecimento da vontade de Deus. Nós também precisamos orar dessa maneira, para que sejamos plenos, que conheçamos a Deus e a sua vontade que está expressa em grande parte na palavra de Deus, mas eu acredito também que Deus tem uma vontade, digamos assim, específica para cada um de nós, uma vontade particular de Deus para cada um de seus filhos. Ora, Deus nos colocou em contextos diferentes, nos fez diferentes, e Ele espera também de nós que obedeçamos ao seu chamado, que é diferente para cada um de nós. E como é que a gente pode saber a vontade de Deus de maneira plena para cada um de nós? Lendo a Bíblia, meditando na palavra de dia e de noite, como a própria Bíblia ensina, e é claro, orando. Orando assim: Deus, me revela qual é a tua vontade plena para a minha vida. Deus vai revelando aos poucos, irmãos. Deus vai nos guiando, nos conduzindo aonde Ele quer que nós cheguemos. Ele vai nos levando a fazer o que Ele quer que nós façamos. Ele vai colocando as pessoas certas no nosso caminho. Ele vai tirando as pessoas erradas do nosso caminho. Talvez nem sempre são pessoas erradas ou pecadoras, não é disso que se trata nessa questão. Mas aquelas pessoas que não convergem para o propósito de Deus da nossa vida. E Ele nos leva para onde Ele quer. Nós somos propriedade dEle. Ele faz conosco o que Ele quer, porque Ele é soberano. A oração pela plenitude da vida cristã envolve um segundo elemento, que também está no versículo 9. Paulo diz aqui no finalzinho do versículo 9. Sabedoria e entendimento espiritual. Para que façamos essa oração, para ser plenos, cristãos plenos, precisamos ter também discernimento espiritual. Discernimento é saber atentar para o que é certo e o que é errado, para saber a origem do sofrimento que a gente passa, se é uma provação ou se é uma tentação. É para fazer diferenciação. Nós precisamos receber da parte de Deus essa habilidade de fazer diferenciação entre o que Deus quer de nós e o que Ele não quer. Em saber o que as pessoas estão ensinando, e nesse momento de pandemia, onde nós estamos enclausurados, confinados, todo tipo de problema, todo tipo de heresia, as pessoas não conhecem a Deus, nem a sua palavra, divulgam informações falsas, ensinamentos falsos, fazem até promessas, profecias de que Jesus vai voltar, marcando dia e hora. Tem muita gente fazendo isso por aí atualmente. Não caiamos nessa besteira, irmãos. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Então a gente precisa orar por isso, por discernimento espiritual. Uma segunda oração que Paulo fez para os irmãos colossos e que nós devemos fazer por nós e pelos nossos irmãos também hoje está no versículo 10. Foi a oração para viver agradando ao Senhor em tudo. No versículo 10, Paulo diz: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, que é a maneira mais digna que existe de viver, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nessa segunda oração, Paulo envolve 3 elementos:
agradando-lhe em tudo, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, nós precisamos também orar assim. Orar para que consigamos agradar a Deus em tudo. Aqui eu gosto de lembrar de um casal de namorados que acabou de começar o namoro. Um deseja agradar o outro em tudo, porque estão apaixonados. Eles não querem desagradar um ao outro, eles querem evitar brigas, evitar problemas. E, de maneira semelhante, nós devemos agradar ao noivo da igreja, que é Jesus Cristo, em tudo. Devemos procurar agradar a Deus com a nossa vida, no nosso trabalho, no nosso trato interpessoal, ou seja, com outras pessoas, no nosso casamento, no nosso convívio na igreja, com o tipo de literatura que nós lemos, com o tipo de filme que a gente assiste, o tipo de conversa que a gente tem com os nossos amigos, o tipo de pensamento que a gente deixa frutificar na nossa cabeça. Devemos buscar agradar a Deus em tudo. Isso não é possível sem uma vida intensa de oração. Por isso Paulo orou pelos Colossenses. Mas ele também orou para que possamos agradar a Deus em tudo, para que nós frutifiquemos em boas obras. Ele orou pelos Colossenses e precisamos pedir a Deus que nos ajude para que frutifiquemos em boas obras. O cristianismo bíblico é a religião que mais promoveu o bem da sociedade em todos os tempos. Não há nenhuma outra religião que tenha fundado tantas instituições benéficas quanto o cristianismo em toda a história da humanidade. Cristãos, leitores assíduos da palavra de Deus, pessoas dedicadas a Deus em oração, guiadas pelo Espírito Santo, fundaram escolas, creches, orfanatos, asilos, hospitais, distribuíram e estão atualmente distribuindo cestas básicas, levando consolo a pessoas que estão sofrendo. Nenhuma instituição no Brasil recuperou mais drogados do que a igreja evangélica. Não porque a igreja evangélica tem esse poder, não, nós não temos, mas porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Nenhuma instituição no Brasil ou no mundo recuperou mais alcoólatras do que a igreja de Jesus Cristo. Nenhuma instituição restaurou mais famílias desestruturadas do que a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. E quando agimos desse modo, estamos frutificando em boas obras. Quais são as boas obras que Deus quer que nós pratiquemos? É uma esmola que a gente pode dar? Amém. É um telefonema para alguém que está angustiado? Amém. É uma oração que podemos fazer por alguém que está sofrendo? Amém. Façamos. É o compartilhar da palavra de Deus? Devemos fazê-lo. Precisamos orar para que Deus nos use e que nós frutifiquemos em todas as boas obras. Nós somos chamados para isso, irmãos. Em Efésios 2:10, Paulo também diz que foi para isso que Deus nos salvou, para que nós possamos andar na prática de boas obras. E ainda, buscando agradar a Deus, devemos orar para que cresçamos no conhecimento de Deus. Quanto mais a gente aprende de Deus, mais a gente tem curiosidade, mais a gente deseja saber dos detalhes. Mas como foi que Deus fez isso? Mas o que é que esse versículo significa? Como foi que Deus conduziu o seu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento? O que será que Deus quer do seu povo depois dessa pandemia, depois dessa praga que nós estamos enfrentando? Irmãos, nós precisamos conhecer a Deus e só há dois modos seguros de fazer isso. É pela oração e pelo estudo da palavra de Deus. Precisamos orar também por isso. Se quisermos ser cristãos plenos, temos que orar plenamente. Mas Paulo fez uma terceira e última oração. A terceira oração que Paulo fez está registrada aqui nos versículos 11 e 12, que dizem o seguinte: fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência,
dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Essa oração é para ser fortalecido por Deus. Paulo orou para que os colossenses que receberam esta carta no primeiro século fossem fortalecidos pelo poder de Deus. Nós também precisamos orar assim, irmãos. Nós precisamos orar pela plenitude cristã, precisamos orar para viver agradando ao Senhor em tudo, e também precisamos orar para sermos fortalecidos por Deus. Sim, precisamos. Nesses tempos que estamos precisando mesmo, irmãos. Pessoas estão adoecendo, lutando contra o inimigo invisível. Além do inimigo invisível, há os inimigos visíveis, que são políticos corruptos, que estão se aproveitando da situação trágica que o mundo está passando, e em especial aqui no Brasil, para usurpar o direito da nação. A gente também sofre ao saber que pessoas queridas nossas estão passando por dificuldade, e também por nós mesmos, sem poder trabalhar. O Brasil empobreceu nesses 2 meses. As pessoas empobreceram individualmente. E aí vem as dívidas, vem os problemas, as preocupações, o desejo de querer trabalhar para sustentar nossa casa, e a gente precisa orar. E nessa oração por fortalecimento, Paulo é ainda mais detalhista. Ele diz que, primeiro, o fortalecimento do cristão vem do poder de Deus. Nós não somos fortes por nós mesmos. Eu sou crente há 30 anos, há 40 anos, eu já sei como superar isso. Se sabe, é porque sabe que precisa orar. Porque é Deus quem nos fortalece. Nós somos fortes, se somos, é por causa do poder dele. A Bíblia diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Também Paulo nos ensina nesses 2 versículos que o fortalecimento de Deus nos dá alegria. A alegria que o cristão tem é mesmo em meio ao caos. Não existe ninguém, não é possível que haja alguém que seja alegre, que sinta prazer imenso o tempo inteiro. Não, isso aí não existe. Mas a alegria que Deus nos dá é aquela que vem o desânimo, mas ele não permanece, ele não fica. Vem as preocupações, elas não permanecem. A alegria de Deus suplanta isso. Quando nós oramos, isso acontece. Precisamos orar mais para ter mais alegria em Deus. É claro que nós estamos orando para que esses tempos difíceis passem logo, para que Deus apresse esses dias, para que Deus abençoe as autoridades, para que Deus abençoe os cientistas, que descubram logo uma vacina para isso e puna os indivíduos culpados pela propagação desse vírus. É claro que estamos orando por isso, mas precisamos daquela alegria que vem do Senhor. Aquela que diz lá em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. É essa mesma alegria que Paulo está, é por essa mesma alegria que Paulo estava orando aqui. Terceiro lugar, essa oração por fortalecimento é uma oração que nos faz, é um fortalecimento que nos faz perseverar. Nós, às vezes, temos vontade de desistir das coisas, e muitos de nós desistimos. É natural que isso aconteça, mas a gente não pode desistir da caminhada cristã. Precisamos orar mais intensamente. E provavelmente nós vamos entrar em contato com os irmãos essa semana, para saber quem precisa de oração. Vocês que estão nos assistindo agora, podem entrar em contato durante a semana comigo, com o pastor André, ou com outro irmão que você preferir, para pedir oração, para conversar um pouco. Pode ligar, pode dar uma mensagem no WhatsApp, que a gente pode fazer uma ligação, irmãos, e pedir, orar juntos, por esse fortalecimento. Em quarto lugar, esse fortalecimento também nos faz agradecer. A gratidão que o cristão sente, mesmo em meio às lutas, é resultado da oração. Deus nos fortalece por meio da oração.
e aí nós conseguimos agradecê-lo até pelas tribulações. Em quinto lugar, essa oração por fortalecimento nos faz também participar da herança espiritual. E que herança espiritual é essa? É a herança que nós temos de Deus. É aquilo que nós já começamos a desfrutar aqui na terra, como bênçãos da vida eterna. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos cultuar a Deus. Nós podemos orar. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos esperança de vida eterna. Nós temos consolo. O Espírito Santo intercede por nós. Jesus Cristo também intercede por nós. Nós somos perdoados, tivemos os nossos pecados perdoados. Nós sabemos que se morrermos nessa pandemia ou depois, quando morrermos, estamos seguros eternamente com Cristo no céu. A herança é muito grande e muito boa, porque nós estamos firmados em Cristo. Então, irmãos, nós precisamos orar para que todas essas bênçãos e muitas outras nos venham à mente, consigamos estar fortalecidos. Para concluir, a oração da plenitude cristã, ela nos leva a orar para que sejamos realmente plenos. Ela nos leva a orar ainda mais para que agradeçamos a Deus. E ela nos leva a orar para que Deus nos fortaleça. Não há plenitude do conhecimento de Deus, nem comunhão plena com Deus, se não tivermos uma vida intensa de oração. Precisamos orar cada dia mais, irmãos. Reservar um tempo em especial para orar, mas também orarmos durante o dia, durante as atividades diárias, enquanto estivermos tomando banho, enquanto estivermos descansando, enquanto estivermos nos deslocando ao trabalho, enquanto estivermos orando, devemos orar. Enquanto estivermos, aliás, lendo a Bíblia, devemos orar. Quando lembrarmos de algum irmão, oremos por eles. É isso, irmãos. Paulo nos ensina aqui que a plenitude da vida cristã envolve oração profunda. E se nós quisermos ser plenos em Cristo, temos esse direito que Deus nos deu, precisamos apenas fazer o que nos manda fazer, que é orar. Então vamos orar mais uma vez. Deus amado, te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor também abençoe esses irmãos que estão acompanhando em casa, que estão assistindo a pregação da tua palavra, e sim, Deus, cultuando o teu nome junto conosco aqui. Pai, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, da tua igreja aqui em Tibiri. Abre, Senhor, faz com que possamos voltar ao trabalho, à vida normal, aos estudos, a frequentar as casas uns dos outros, sem medo. Ó Deus, faz com que possamos nos transitar livremente, Senhor. Ó Senhor, e acima de tudo, fortalece nossa vida. Nos ensina a orar, nos dá perseverança, Senhor, a exercer esse chamado tão nobre. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Passa a palavra ao pastor André.